E como nós estamos no mês do que ficou conhecido como Setembro Amarelo, eu queria trazer um tema interessante para as nossas vidas. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos do 1 ao 18. E nessa noite eu gostaria de trabalhar o seguinte tema: o que fazer quando as aflições da vida nos levam a desejar a morte? O que fazer quando as aflições da vida nos levam a desejar a morte? E, meus irmãos, esse tema ele é pertinente, ele é importante, porque todos nós conhecemos pessoas que já comentaram com a gente o desejo de sumir, o desejo de morrer. Nós conhecemos pessoas que algumas vezes apenas não ficaram apenas no comentário e nem no desejo. Elas literalmente tentaram tirar a própria vida. Algumas não tiveram uma tentativa bem-sucedida, se é que há bem-sucedido assim, e não conseguiram tirar a própria vida, mas andaram muito próximo. Mas outras, infelizmente, meus irmãos, tentaram e conseguiram tirar a própria vida. E constantemente, à nossa volta, há pessoas que sofrem. E no meio das aflições que elas estão passando, elas desejam a morte. E é esse texto de 1 Reis, capítulo de número 19, ele vai falar sobre isso. Então, prestemos atenção, meus irmãos, nesse caso do profeta Elias. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e de como ele havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, e por fim sentou debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-te, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão agora querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas, e diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto e com o manto saiu, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão agora querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael, rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também concevei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou.
Meus irmãos, Elias foi um homem de Deus. Um homem conhecido por uma fé robusta. Nós não sabemos ao certo de onde Elias veio. A verdade é que ele veio de um local que até hoje é difícil identificar dentro da nação e dentro da geografia de Israel. Mas a verdade é que ele saiu do anonimato e chegou na frente de um rei, o homem mais poderoso do seu tempo, e acusou os pecados do seu rei e disse que através da palavra dele não desceria nenhuma gota de água, nenhuma chuva durante 3 anos. A palavra de Elias se cumpriu. Deus castigou a maldade daquele povo que havia se voltado para a idolatria, adorando ídolos e mais ídolos fabricados pelas mãos humanas. Elias foi sempre um homem que confiou em Deus e fez milagres. Meus irmãos, a primeira vez que a palavra ressurreição aparece, a primeira vez que um caso de ressurreição aparece na Bíblia, adivinhe quem foi? Que Deus usou para trazer vida a um morto? Elias. Nunca se pensou na história bíblica, na história de Israel, um morto voltando à vida. Mas por causa de ser um homem de fé e de ser um homem usado por Deus, um morto voltou à vida pelas mãos do profeta Elias. Era um homem extremamente corajoso, um homem de fé e de confiança em Deus. Quando nós olhamos agora, meus irmãos, Elias, no versículo de número 5, pedindo a morte, sentindo o desejo de morrer, provavelmente quem conhece Elias, se essa parte da Bíblia não tivesse sido escrita, ninguém aceitaria, sob hipótese nenhuma, que Elias chegou a um nível de exaustão tão grande e tão terrível, um nível de aflição tão agudo, de que ele pediu a morte. Ninguém acreditaria. Porque nós olhamos para um Elias antes do capítulo 19, um Elias extremamente corajoso, de fé, confiante em Deus. Mas agora ele está pedindo a morte. É até estranho, meus irmãos, olhar para Elias, esse homem de Deus, e acreditar que no nosso tempo tem gente dizendo que depressão é frescura, que é falta de fé, que isso daí é coisa que não é porque não tem Deus. Eu fico assim extremamente abismado que tem igrejas por aí, Brasil afora, dizendo que se você confiar em Deus, se você for um homem de fé, se você crê em Jesus, você não vai passar por nenhum tipo de problema, você não vai tirar a sua vida, você não vai passar por depressão, você não terá mais aflição porque você confia em Jesus. Olhando para Elias, tudo isso cai por terra. Tudo isso cai por terra porque nós temos um homem fiel a Deus, um homem extremamente capacitado por Deus, mas agora ele está pedindo a morte. No entanto, meus irmãos, ele está pedindo a morte. Como um profeta de Deus, ele sabe que a vida pertence a Deus. Ninguém pode tirar nem a sua vida, nem a vida do semelhante, porque a vida é sagrada. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então Elias sabe que só quem pode matar é Deus, então ele pede a Deus. Moisés também desejou. Quando Moisés se viu aflito em toda aquela situação difícil, ele disse, é melhor morrer. Ele pede a Deus a morte. Jó também pediu a morte. Jeremias pediu a morte. Jonas pediu a morte. Nenhum tirou a própria vida. Por quê? Porque todos sabiam que o Deus que dá a vida é o Deus que pode tirar a vida. Então Elias ora, tire a minha vida, Senhor. E a partir desse texto, meus irmãos, dessa agonia de Elias, eu quero meditar com os irmãos sobre 2 coisas nessa noite. Primeiro, as aflições que levaram Elias a desejar a morte. Em segundo lugar, como Deus tratou as aflições de Elias. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, que aflições levaram Elias a desejar a morte? Em primeiro lugar, ele enfrentou uma grande decepção. Os versículos 1, 2 e 3 do nosso texto, eles definem um contexto. Note que Jezabel manda matar Elias, mas por que Jezabel, a mulher do rei Acabe, manda matar Elias? No capítulo 18, nós temos um dos maiores embates e uma das maiores revelações do poder de Deus no Antigo Testamento. O povo de Israel, por causa da mulher do rei Jezabel e por causa de Acabe, um rei frouxo e fraco, que deixava a mulher mandar em casa, começaram a deixar o Deus verdadeiro e começaram a adorar os ídolos do povo de Jezabel, dos sidônios.
E o povo começou a se voltar para a idolatria, começou a adorar deuses falsos. E Deus começou a castigar o povo. Deus levanta Elias é tentando chamar o povo para o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, mas o povo não se volta. Então Elias propõe um desafio. E que grande desafio! Haviam 450 profetas de Baal sustentados por Jezabel, a mulher do rei Acabe. Então ele disse, façamos o seguinte: se Baal é Deus, sirvam a Baal. Mas se o meu Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, então se voltem para Deus, chamem todos os profetas e subamos ao monte. E eles sobem ao monte. Façamos o seguinte desafio: o Deus que responder com fogo vindo dos céus, esse é o Deus verdadeiro. Vocês vão pegar um sacrifício, vocês vão pegar um novilho, vocês vão botar sobre lenha, e vocês não vão acender fogo. Eu vou botar também um novilho sobre as lenhas, e a gente vai orar. E o Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Elias olhou para os profetas de Baal e disse: vocês são 450, comecem. Então os profetas de Baal arrumaram o novilho, botaram a lenha, e a Bíblia diz que do início da manhã até o fim da tarde, eles começavam a clamar: ah, Baal, responde-nos, Baal. E eles começavam a se cortar, até que saía sangue deles, e eles clamando para que Baal respondesse, o Deus deles. Enquanto isso, Elias, que sabia quem era o Deus verdadeiro, caçoava deles: gritem mais alto. Ele é um Deus, quem sabe saiu para viajar e precisa ser despertado ou está dormindo. Alguém precisa avisar que vocês estão clamando. Mas nenhuma resposta a Bíblia diz que veio. O mais interessante é que a Bíblia diz que na hora do sacrifício da tarde, na hora que era para se oferecer sacrifício, Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido destruído por Jezabel. Então ele coloca o novilho sobre a lenha, e ele manda derramar água sobre a lenha, e ele manda derramar mais uma vez água sobre a lenha, e manda derrubar água mais uma vez sobre a lenha, a ponto de que todo o sacrifício à lenha ficou encharcado de água. Então Elias orou: ó Deus de Israel, para que eles entendam que só há um Deus e que eu sou o profeta do Senhor, que desça fogo do céu e consuma o sacrifício. E naquela mesma hora, meus irmãos, o fogo caiu do céu, destruiu não apenas o sacrifício, mas as próprias pedras, e secou toda a água. Imediatamente o povo se dobrou, que estava lá olhando aquilo, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus e o Senhor é Deus. E Elias ficou incrivelmente animado com isso. Todos os profetas de Baal morreram naquele dia. E aí Elias, num feito atlético incrível, depois do Espírito Santo tomar posse dele, ele corre na frente da carruagem do rei Acabe para o castelo de Jezreel. E quando ele chega lá, ele tem uma esperança. Acabe acabou de ver o poder de Deus. Acabe viu que todo o povo se voltou para Deus. Acabe com certeza vai convencer Jezabel, e o povo vai se voltar para o Deus verdadeiro. Eu fico imaginando o coração de Elias. Mas ao invés de gratidão, ao invés de reconhecimento, ele recebe uma sentença de morte. E aí o seu coração amargou uma grande decepção, do mesmo tamanho da sua grande vitória. E meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar por grandes decepções que vão arrancar o chão dos nossos pés. Haverão tipos de decepções que eu e você passaremos nas nossas vidas, que serão um teste claro da nossa fé. Serão um divisor de águas, para mostrar onde estão as nossas esperanças, onde estão as nossas verdadeiras alegrias e onde está a razão da nossa vida. Todos nós enfrentaremos dias ruins de muita decepção. É um namoro em que você apostou tudo, mas ele fracassou. É uma aprovação num concurso, depois de tanto tempo estudando, que ele não veio. É um casamento que começou a entrar em crise. Começou a entrar em crise e você começou a pensar que não havia mais jeito. E por medo de se separar e danificar a vida dos seus próprios filhos, então é melhor morrer e não ver a desgraça acontecer. Às vezes é uma traição, às vezes é uma doença que bate à porta, sem você ter chamado, sem você esperar, e trouxe a você uma sentença de morte. Outras vezes foi alguém tão querido, meus irmãos, alguém tão amado,
alguém tão desejado da sua vida, que foi tirado das suas mãos. São muitas e muitas oportunidades, às vezes, que passam pelas nossas, escorrem pelas nossas mãos. São decepções e mais decepções que uma hora ou outra vão fazer com que o nosso coração fique tão abatido, tão amargurado, que a única coisa que sobre na nossa mente é o desejo de encontrar a própria morte. Elias estava passando por uma tremenda decepção, meus irmãos. E ele estava desejando a morte. Todos nós estamos sujeitos a provações, a decepções, como eu falei, meus irmãos. O problema é quando as decepções vêm e faz com que a gente duvide do amor de Deus por nós. Quando as decepções vêm e faz com que a gente duvide que Deus não está no controle. Decepções são reais e são naturais no mundo que é corrompido pelo pecado. Mas elas não devem ser o motivo para a gente desejar a morte. Mas houve um segundo motivo, meus irmãos. Ele não apenas estava decepcionado. O texto diz que ele estava com medo. Verso 19, versículo 3. O texto diz, temendo, pois, Elias. É interessante, temor, Elias temou. Eu não consigo associar os capítulos anteriores de Reis, associar a palavra medo com Elias. É impossível. Se esse texto não tivesse sido escrito, eu não acreditaria que Elias estava sentindo medo. Elias lutou contra uma nação praticamente sozinho, para trazer o povo de volta à fé. Mas agora Elias está temendo. E por que Elias está temendo? Porque ao invés de olhar para Deus, ao invés de manter o foco em Deus, Elias olhou para uma mulher furiosa. Eu sei que com uma mulher com raiva dá medo mesmo. Isso é um fato, é notório. Mas Elias tirou os olhos de Deus, deixou de olhar para Deus e começou a olhar para aquela mulher furiosa, começou a olhar para a ameaça de morte. Ele parece que esqueceu que horas antes fogo desceu do céu segundo a sua palavra. Esqueceu que horas antes ele derrotou 450 profetas de outro Deus, um falso Deus. Parece que Elias estava esquecendo de tudo. E por que o medo encheu o coração de Elias? Porque ele tirou os olhos do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia ela traz severas advertências sobre nós tirarmos os olhos do nosso Deus. Lembram de Ló, capítulo 13 de Gênesis? Ló, ao invés de ter uma visão da vontade de Deus, Ló olhou e viu apenas aquilo que estava à frente dele. Havia relva verde naquelas planícies, e ele se maravilhou por tudo que estava bem verdinho. Mas a Bíblia disse que ele foi morar naquela região e foi colocar as suas tendas perto de Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída por Deus por causa dos seus pecados. Levou sua família para morar perto de uma cidade, na verdade ele morou lá, em que foi destruída por causa dos seus pecados, porque ele se baseou apenas por aquilo que ele estava vendo, e não por aquilo que Deus disse que era para ser. Quem aqui não lembra dos espias? Daqueles homens que foram enviados para olhar a terra prometida. E quando eles voltaram, eles trouxeram o seguinte relato: nós vimos gigantes naquela terra. Enquanto isso, Josué e Caleb, não, vamos entrar na terra e vamos ganhar porque o Senhor é por nós. Aqueles homens pereceram. Quem aqui, meus irmãos, não lembra de Pedro? Lá, meus irmãos, Pedro ele está andando sobre as águas. Ele vê Jesus andando sobre as águas e pede a Jesus: Jesus, se é você, permita que eu vá caminhando sobre as águas até o Senhor. Jesus, vem, Pedro. Pedro, olhando para Jesus, começa a caminhar por sobre as águas. Mas o texto diz que Pedro tirou os olhares de Jesus e, olhando as ondas, começou a afundar. Meus irmãos, se você quer ter uma vida em que você consiga caminhar seguro, você não pode olhar para outra pessoa a não ser Jesus. O autor de Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para a igreja, se você olhar para os pecados da igreja, se você olhar para os pecados que estão das pessoas que estão à sua volta, se você olhar para si mesmo, se você olhar para as circunstâncias dessa vida, para os problemas dessa vida, você vai naufragar. Você vai fracassar na fé, porque só uma pessoa deve ser o modelo, só uma pessoa deve ocupar a sua visão, somente para uma pessoa você deve olhar, para passar pelas circunstâncias difíceis da vida. Essa pessoa é Jesus de
Nazaré. Somente ele. Não faça, meus irmãos, como Elias. Não olhe para a fúria daquela mulher, olhe para Deus, olhe para o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Ele é o autor e consumador, um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Olhe para Jesus, não olhe para a enfermidade, não olhe para as circunstâncias à sua volta, continue olhando para Jesus. Mas Elias cometeu, meus irmãos, um terceiro erro, que levou o coração dele a ficar aflito. Ele decidiu ficar sozinho. Veja que o texto diz ainda, verso 3, temendo, pois, Elias, ele foge. Ele só tinha um companheiro. Durante 3 anos de luta contra a idolatria do seu povo, ele tinha um companheiro. E agora ele deixou o seu companheiro no extremo oposto do país e fugiu para um deserto, sozinho. No momento que ele mais precisava de um companheiro, de um ombro amigo, de alguém para estar com ele ali, para dividir as dores, ele decide ficar sozinho. Agora veja, decepcionado, com medo e sozinho. Veja que a bomba vai se armando. A bomba vai se armando. Meus irmãos, nós somos feitos para viver em comunidade. Não é bom que o homem esteja... Isso não, como o pastor Neemias falou recentemente, isso não está atrelado só ao casamento. Nós somos seres sociais. Nós fomos criados para ter comunhão, para conversar, para nos relacionar uns com os outros. Foi para isso que nós fomos criados. Não fomos criados para ficar sozinhos, sem ninguém, isolados numa ilha deserta, no nosso próprio mundo. Não, nós fomos criados para nos relacionar. E a vida na igreja, meus irmãos, é extremamente importante, porque a comunhão que Deus traz na igreja, muitas vezes ela cura. A comunhão que Deus traz na igreja, muitas vezes é o canal que Deus vai usar para curar você. Algumas vezes ele cura de outra forma, porque ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Mas em muitos casos, Deus cura as nossas almas, as nossas feridas dentro da igreja. Na igreja a gente encontra pessoas que falham como nós, que são fracas e dependentes como nós. Então um ajuda o outro. Mas Elias não queria. Elias não pensou nisso. Elias quis se isolar. Meus irmãos, a Bíblia diz que Satanás é como um leão que anda em derredor. Quantas vezes a gente não já assistiu no National Geographic, né, os leões caçando? Eles ficam ali escondidinhos, caladinhos, os rebanhos perto. Aí eles procuram ali aquela pessoa indefesa, o desgarrado, para atacar. Eles não atacam o rebanho de vez, não, eles ficam ali caladinhos esperando o momento certo de atacar. A Bíblia diz que Satanás é como um leão e anda em derredor procurando a quem destruir. E com certeza, é muito fraco. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro, mas se ele for sozinho e cair. O pastor Neemias trouxe uma palavra incrível na reunião dos homens, na semana passada, e ele disse uma coisa interessante. O próprio Jesus, quando disse que a alma dele estava angustiada até a morte, ele se cercou do seu ciclo mais íntimo de discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus abriu o coração para os seus discípulos. A minha alma está angustiada até a morte. No momento de extrema dor no coração do nosso Deus encarnado, Jesus, ele se cercou de companhias. Ele buscou amigos para abrir o coração. Elias não fez isso. Elias fez o contrário e agora ele amargaria o estopim da explosão da sua angústia. Ele foi esmagado pela culpa, decepcionado, com medo, sozinho e agora esmagado pela culpa. Veja o que é que o texto diz: Senhor, basta, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava admitindo que ele errou, que ele pecou ao sair. Ele sabia que ele tinha decepcionado a Deus. Ele sabia que ele era para estar ali no momento que Israel mais precisava dele. Os profetas já haviam sido derrotados. O povo já sabia quem era Deus, mas agora ele está fugindo. E por que ele está fugindo? Porque Jezabel sabe que se matar Elias, facilmente ela vai ensinar o povo a voltar a adorar os deuses falsos. É por isso que Jezabel quer destruir Elias. E Elias cai nessa armadilha por medo daquela mulher e abandona o povo lá, na hora que o povo mais precisava de Elias.
Meus irmãos, às vezes isso acontece com a gente. Quando somos esmagados pela culpa de alguma coisa errada que a gente fez, para não engolir o nosso orgulho e não conviver com aquelas pessoas que nós machucamos ou que nos machucaram, a gente decide ficar sozinho. A gente se isola. E lá no nosso isolamento, o pecado, a nossa natureza pecaminosa começa a nos acusar. Nós começamos a enfraquecer, nós começamos a duvidar do amor de Deus, nós começamos a duvidar se Deus é soberano, porque se Ele for soberano, por que eu estou passando por isso? E aí nossos pecados nos vêm à tona, será que foi por causa do meu pecado? Será que foi por isso, por aquilo outro? E nós começamos a ficar com o coração aflito, começamos a minguar a nossa fé. E aí nós olhamos para as situações e que a gente está envolvido, a gente diz, não, é melhor morrer do que estar nessa situação. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Quando o seu coração soltar para você, sussurrar para você que a morte é uma solução, não acredite nele. Só houve uma morte que foi a solução, e a morte de Jesus. As outras mortes não são necessárias. A única morte necessária e importante foi a de Jesus. Ele quer que tenhamos vida, e vida com abundância. Da próxima vez que o seu coração usar os seus pecados para desanimar você, da próxima vez que o seu coração fizer você acreditar que a única forma de você se livrar da sua dor, dos seus problemas, é tirar a própria vida, não acredite nele. Essa solução não é viável. Essa solução não tem nada da vontade de Deus para ela. A vontade de Deus é que a gente viva e tenha vida com abundância. E é por causa da vontade de Deus que nós olhamos para esse texto e a gente vê como Deus tratou essa aflição de Elias, essa aflição que Elias estava passando e que o levou ele a desejar a própria morte. E quando nós olhamos, meus irmãos, pelo menos 3 coisas nós aprendemos aqui das ações de Deus. Primeiro, Deus cuidou de Elias. Veja que Elias tenta fugir, ele se esconde, deixa o seu moço ali, o seu aprendiz de profeta, e ele foge. Ele quer ficar sozinho. Ele desistiu da vida, ele quer ficar sozinho. Mas Deus sabe que ficar sozinho não é a melhor saída para ele. Então Deus vai atrás de Elias. Deus vai atrás de Elias e cuida de Elias. Elias está cansado fisicamente, Elias está abalado emocionalmente e Elias está pedindo a morte. Deus chega lá e começa a dizer, Elias, que fraqueza sua, Elias. Como é que você chegou a esse nível, Elias? Elias, tudo que eu fiz, Elias, ressurreição de morto, Elias, fogo descendo do céu, Elias, multiplicação de azeite, Elias. Por que, Elias, você está agora aí com a fé minguada? É assim que Deus faz? Não. Deus primeiramente cuida de Elias. Deus vai até Elias, Elias está cansado, Deus dá de comer a Elias, Deus alimenta Elias, Deus dá água a Elias, permite que Elias durma 2 vezes, para que Elias descansasse bem o corpo dele, para que Elias relaxasse. E muitas vezes, meus irmãos, nós, povo de Deus, é o cuidado de Deus na vida de pessoas que estão próximas da gente. Você, meu irmão, você pode ser um milagre de Deus na vida de uma pessoa que está desejando morrer. Deus pode usar você. Às vezes eu fico triste, porque os líderes da igreja eles não têm como saber de tudo, isso é um fato. E às vezes membros da igreja sabem que uma pessoa da igreja, ou um conhecido, ou algum do círculo dela, está passando por esse momento, mas aí ela quer que o pastor, ou que o líder da igreja adivinhe para ele ir lá. Quando na verdade, se ela tomou conhecimento e Deus controla todas as coisas, Deus muito bem quer usar ela para trazer consolo e alívio àquela pessoa que ela sabe que está com esse tipo de pensamento. Normalmente nós nos afastamos das pessoas problemáticas. E principalmente se essas pessoas forem viciadas em drogas, né, pastor? Mas o que nós vemos aqui, o que nós aprendemos, é um Deus que não vai chegar lá para jogar na cara de Elias a falha de Elias. Deus chega lá com uma característica que lhe é peculiar, com amor, com cuidado.
E aí, no meio de toda aquela situação, Elias querendo ficar sozinho, Deus vai lá e cuida de Elias. Então, se você sabe de alguém que passa por essa situação de desejar a morte, meu irmão, vá lá e cuide dessa pessoa. Deus está lhe dando uma oportunidade ímpar de você se tornar parecido com Ele. Ser misericordioso com aquele que está precisando de misericórdia. Mas Deus não apenas cuida de Elias, meu irmão, de forma amorosa, apesar de Elias ter feito aquilo. Mas Deus também confronta Elias. Veja que ele cuida, quando Elias está restaurado, quando ele está inteiro, depois de ser alimentado pelo próprio Deus, aí Deus diz: que fazes aí, Elias? Deus agora está confrontando Elias. E ele confronta Elias, meus irmãos, por 2 vezes. Percebam que no verso 10 e no verso 14 é uma repetição. Deus está lá e ele pergunta: Elias, o que é que você está fazendo na caverna? Aí Elias começa: tenho sido fiel, tenho sido zeloso, eu tenho feito tudo de acordo com o que o Senhor tem mandado, mas só sobrou eu. Em outras questões é o seguinte: olha, Deus, eu fiz tudo conforme o planejado e estou dessa forma aqui. Ele estava literalmente culpando a Deus. Talvez ele não culpou abertamente a Deus, mas ele está dizendo o seguinte: olha, eu fui fiel e olha onde eu estou. Mataram todinha a espada, estava equivocado, não mataram todos. Ele estava ali dizendo: olha, mataram todo mundo, só sobrou eu. É tipo assim, eu fiz tudo, mas o Senhor me deixou chegar nessa situação. Aí, meus irmãos, nosso Deus é um Deus maravilhoso. E o que é que Deus faz? Ele está cheio de pensamentos errados. Ele acha que morrer é a solução. Está cheio de pensamento equivocado. Acha que só tem ele fiel a Deus. Acha que só tem ele que está ali vivendo a vontade de Deus. Aí Deus faz passar aqueles 3 eventos: um terremoto, um vento e aquele fogo. Deus estava no terremoto, no fogo e naquele grande vento? Não. Ele estava numa breve e simples brisa de vento, como um suave sussurro de vento. O que é que Deus está ensinando aqui para Elias? A grande lição é o seguinte: Elias, nem sempre eu vou agir de forma estrondosa, visível a todos. Às vezes eu trabalho de forma silenciosa, quase imperceptível, que você às vezes nem percebe. Um simples levantar de 2 governantes, Jeú, por exemplo, iria pôr fim a toda a idolatria e a casa de Acabe e Jezabel. Elias estava com medo de Jezabel e de Acabe. Deus diz: eu vou levantar um rei que vai destruir a casa deles. A família deles inteira vai ser destruída por causa da idolatria e do pecado deles. Deus está dizendo: Elias, eu trabalho de forma silenciosa muitas vezes. Eu não perdi o controle, Elias. Então volte. Deus recomissiona Elias. Volte e vá ungir Eliseu em seu lugar. Vai ungir Azael e vai ungir Jeú. Eles vão se encarregar de me vingar, de vingar a toda a idolatria que esse povo está vivendo aí na terra. Meus irmãos, eu quero concluir. O nosso Deus não se esconde, meus irmãos. Eu não sei que tipo de problema você está vivendo na sua vida. Eu não sei que tipo de aflição, ou qual foi o problema que você passou na sua vida, que alguma vez passou pela sua cabeça a ideia de tirar a sua própria vida, achando que é a solução. Mas eu quero dizer que Deus, Ele trabalha de forma silenciosa. Talvez você não esteja vendo nenhuma saída. Confie. Continue aguardando em Deus. Continue confiando em Deus e permanecendo de pé, firme. Porque pode crer, como o sol vai nascer amanhã, Ele continua trabalhando e controlando todas as coisas. Meus irmãos, quando Elias ele pede a morte, pessoalmente, eu creio que ele estava clamando por um Salvador. Quando ele diz assim: basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias estava admitindo que havia falhado. Elias estava admitindo aqui que não era aquele profeta pregado por Moisés, capítulo 18 de Deuteronômio, que um dia viria e libertaria o povo de Israel. Senhor, eu não consegui libertar o povo, Senhor. Pode ver aqui, eu não consegui, eu não sou aquele profeta que há de vir. Eu não pude libertar o povo. Então pode tirar minha vida, porque eu não sou melhor do que os que vieram antes de mim. Agora é mais interessante, meus irmãos. Elias pediu a morte,
mas Deus fez ele ver a vida. Se vocês acompanharem a leitura em todo o capítulo, Elias não morreu. Deus levou Elias com vida para o céu. Deus pegou Elias e arrebatou Elias numa carruagem de fogo, e Elias não provou a morte. Ele pediu a morte achando que era o que ele precisava. Deus sabia o que ele precisava, era a vida, era um encontro com a vida. E Elias encontrou a vida. Capítulo 17 de Mateus, versículos 1, 2 e 3. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para o topo de um monte solitário. Enquanto observavam, o aspecto de Jesus mudou de tal maneira que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram como luz. De repente, Moisés e Elias estão diante de Jesus e conversam com ele. Elias viu a própria vida. Elias pediu a morte, mas agora ele estava diante de Jesus, o autor da vida. Elias pediu a morte porque achava que precisava dela. Mas Deus sabia que o que Elias precisava era encontrar a vida, e a vida está unicamente em Jesus. Então aqui, nessa noite, hoje, você pode encontrar a vida. Talvez você deseje a morte, mas você pode encontrar a vida sim. Existe vida no nome de Jesus Cristo. Existe uma vida que você nunca vai experimentar nas coisas desse mundo. Há uma vida real e verdadeira que transcende esse mundo. Uma vida que nunca se acaba, mas não apenas no sentido de duração, mas no sentido de deleite, de alegria. E essa vida abundante, meus irmãos, está em Jesus. E hoje talvez seja a última oportunidade da sua vida de se encontrar com Ele e aproveitar essa alegria que nenhuma frustração pode tirar de você. Experimentar essa alegria que dirá a você que por mais que todos lhe abandonem, você sempre estará bem acompanhado. Uma alegria que dirá a você que apesar de que o mundo seja um lugar tenebroso, você não precisa ter medo de nada, porque Jesus venceu o mundo. Uma alegria que por mais que você peque e ache que Deus não lhe ama mais, Jesus diz para você: eu paguei pelo seu pecado. Satanás não pode mais lhe acusar. O inferno não tem mais nenhum direito sobre você, porque eu paguei o seu pecado. Jesus veio para nos dar alegria, meus irmãos. Jesus veio para nos dar vida, meus irmãos. E vida em abundância. E a minha oração é que se você já passou por esse sentimento de desejar a morte, ou conhece alguém que já passou por ele, mostre a ele a vida. Ele pensa que a morte é a solução, mas a solução é a vida que está em Cristo. Amém. Deus nos abençoe.